Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Mas eu gostaria de pedir aos amados irmãos, nesse momento, que ficassem em pé. Nós vamos fazer uma leitura do texto do livro de Colossenses, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do livro de Colossenses, capítulo 4, apenas o versículo 12. É através desse versículo que nós vamos meditar esta noite na palavra do Senhor. O versículo, Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou fazer essa leitura individual, fazer a leitura, e em seguida a igreja vai fazer essa leitura comigo, tá? Vamos fazer isso, que a gente possa ouvir a voz do Senhor em uníssono. Assim diz a palavra do Senhor. Vou ler e em seguida faremos a leitura a toda a igreja. Versículo 12 diz: Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vós conserveis perfeitos e plenamente convicto em toda a vontade de Deus. Vamos ler toda a igreja agora esse versículo. Sauda-vos Epáfras, que dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convicto em toda a vontade de Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele abra nossas mentes, os nossos corações, que o seu Santo Espírito entre com poder nas nossas vidas, para que essa noite possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Vamos orar, vamos baixar nossas frontes nesse momento e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado, meu Deus, por este momento, por este privilégio, pela oportunidade que Tu nos traz aqui, para que aqui possamos ouvir a Tua voz, possamos louvar, engrandecer para o Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Queremos nesse momento, Senhor, te pedir que o Teu Santo Espírito que habita em nós venha com poder nas nossas mentes, nos nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra esta noite, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Carecemos, Senhor, da Tua palavra. Carecemos, Senhor, da Tua presença na nossa vida, no nosso meio, na nossa casa, no nosso lar e na nossa família, Senhor. Fala, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Quero te pedir, Senhor, aqui a esse Teu servo. Tu sabes a minha limitação, Senhor. Tu sabes o quanto eu sou limitado. Mas eu te peço, Senhor, que Tu abra a minha mente e o meu coração. E tudo que eu falar, Senhor, ela venha de Ti. Que estas palavras, Senhor, ela seja de Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. E tudo que eu fale, Senhor, ela venha de Ti através do Teu Santo Espírito. E que a glória seja dada a Ti. É assim que Te oramos, Pai. E Te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Antes de termos certeza, amados irmãos, dos planos específicos de Deus para a nossa vida, precisamos conhecer os planos gerais para todo o seu povo. A verdade é que provavelmente 100% da vontade de Deus para a nossa vida pessoal é encontrada, sabe aonde? Nas Escrituras. 100% da vontade do Senhor para nossas vidas está nas Escrituras. Não se encontra em nenhum outro canto, nenhum mesmo.
na revelação da vontade geral de Deus para o seu povo. A obediência à vontade geral de Deus é o único conceito legítimo para a descoberta da sua vontade específica. Paulo trouxe aos Colossenses o interesse do seu amigo Epáfras, de que ele estivesse, olha só o que disse o versículo que nós lemos, que ele estivesse plenamente convicto em toda a vontade de Deus. Disse que ele estivesse plenamente convicto em toda a vontade de Deus. E tudo que a gente for fazer nas nossas vidas, tudo que a gente for realizar nas nossas vidas, tudo que a gente for decidir nas nossas vidas, é necessário que estejamos plenamente convictos que é a vontade do Senhor. Esta frase, plenamente convicto em toda a vontade de Deus, é um ingrediente chave na vida de um crente, na vida daquele que procura o Senhor. Ele é um ponto chave. Todas as nossas decisões, tudo que a gente for fazer nas nossas vidas, amados irmãos e irmãs, é necessário que a gente tenha este entendimento, que nós estejamos plenamente convictos em toda a vontade de Deus, como se encontra em Colossenses 4:12. Mas como é que nós estaremos convictos em toda a vontade de Deus? Quando a gente conhece o quê? A palavra do Senhor. Esta é a verdade, está nas Escrituras. Deus não é um grande empregador, amados irmãos, cujo propósito principal é nos dar uma vocação decente de vida, não, de forma alguma. O que fazemos é somente uma questão secundária à vontade de Deus. O que somos é muito mais importante. O nosso ser fornece a rota e a razão para todo o nosso fazer. Deus está preocupado com você. Ele está preocupado com o que você vai fazer. Não está preocupado em se você vai ser ou não vai ser o presidente da República. De forma alguma. Por exemplo, Deus está mais interessado sobre como dirigimos o nosso carro do que sobre qual carro dirigimos. Preste bem atenção se isso não é verdade. Se eu vou dirigir um carro, ele está muito mais preocupado com você, se você está dirigindo corretamente, para que lá na frente você não tenha um acidente, do que de que tipo de carro você está usando. Se é uma limusine, se é um carro importado, ou se é um fusquinha, ou se é uma moto, ou se é uma bicicleta. É isso que precisamos entender. Sobre como vivemos em nossa casa em qual moramos. Pode ser verdade que Deus esteja interessado em que moremos numa casa em particular ou dirigimos um carro específico, mas essa não é a questão secundária. Pois o seu propósito principal, amados irmãos, é expressar o caráter do seu Filho em nós. Esta é a preocupação do nosso Deus para nossas vidas. É mostrar o caráter do seu Filho, Jesus Cristo, para cada um de nós. E o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 12, dos quais nós lemos, traz alguns pontos a destacar, e o tema que iremos meditar esta noite é: conheça a vontade de Deus para a nossa vida. Como é que nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida? Como na introdução foi dita,
Nós conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas simplesmente porque Ele te deu um carro novo? É isso? De forma alguma. Isso é um problema secundário na vida de qualquer um de nós como ser humano. Não é verdade? Então, o primeiro ponto, a primeira verdade que nós vemos nesse versículo e no texto que nós lemos agora, a vontade de Deus para nossas vidas, primeiramente, devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. Mas como é que nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo? Os versículos que se encontram no capítulo 5 de Efésios, o versículo que se encontra no capítulo 5 de Efésios, 17 a 18, e 18 diz, vamos ler, vamos abrir a Bíblia que se encontra lá em Efésios, capítulo 5, e ler o versículo 17 e 18. Efésios, capítulo 5, 17 e 18. Veja só o que é que diz a palavra do Senhor. 5, 17 e 18. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. E o 18. E não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Esta é uma vontade do Senhor para nossas vidas, que devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. Como disse a palavra, escrevendo aos Efésios, Paulo diz: não vos torneis insensatos. Preste bem atenção, quando ele diz, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. O versículo 17 fala sobre isso. O texto mostra que a vontade de Deus é acessível a todos, e declara que não compreender a vontade do Senhor, sabe o que é? Insensatez. E quando a gente não compreende a vontade do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs, nós terminamos lá na frente caindo em um abismo, porque você não sabe qual é a vontade do Senhor. Se você não sabe, como diz a palavra, não vos torneis insensato, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Às vezes a vontade do Senhor para a tua vida é aquilo que você está fazendo, porém você não está gostando, mas é a vontade do Senhor. Futuramente vai ter muitos frutos, mas o que é que acontece? A gente procura algo aonde vai agradar a minha vida e a sua vida, e lá na frente você vai cair dentro de um buraco. Nesse contexto, logo em seguida, preste bem atenção nesses dois versículos, quando ele diz: não vos torneis insensato, mas procurei compreender qual é a vontade do Senhor. Nesse contexto, ele imediatamente prossegue dizendo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo. Esta é a vontade do Senhor, para que nós possamos sempre encher as nossas vidas do Espírito Santo. E quando nós enchemos as nossas vidas
do Espírito Santo, você sempre busca a palavra do Senhor. E você vai ter sensatez. E vai seguir a vontade do Senhor para a sua vida. Porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. A vontade de Deus começa a plenitude do Espírito Santo para todo crente. A plenitude do Espírito Santo não é o topo da experiência cristã, amadas irmãs e irmãos, mas o patamar inicial de uma subida, aquilo que você começa a crescer, a sua vida espiritual. É de fato o degrau mais baixo, a posição no qual a vida conforme a vontade de Deus começa a desenvolver na minha vida e na tua vida. Haverá certamente uma montanha a subir após tal experiência, mas para cumprir a vontade de Deus, a plenitude do Espírito Santo é um ingrediente indispensável para a minha vida e para a tua vida. A plenitude do Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, era fundamental na vida do próprio Paulo e na sua experiência com Deus. Paulo ficou cego após seu encontro com Cristo na estrada de Damasco. Uma vez na cidade, Ananias foi visitá-lo, impôs as mãos sobre ele e disse da seguinte forma: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Amados irmãos, irmã, se hoje você está cego, se você hoje está cega, Ananias vai chegar junto de você e vai dizer: irmã, meu irmão, aquela pessoa que você encontrou no caminho de Damasco, aleluia, ele me enviou para que os seus olhos abram e você fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente Ananias olhou para Saulo e disse: Saulo, meu irmão. Amados irmãos, isso é importante na vida de um crente. Precisamos entender isto. É tanto que no livro de Pentecoste, o fogo que não se apaga, de Hernandes Dias Lopes, traz o seguinte relato, que eu vou relatar para vocês. Quando o missionário presbiteriano Jones Eide estava indo para a Índia, recebeu um telegrama a bordo do navio. Ele terminou, esse missionário, de estudar a palavra do Senhor, estava ciente que conhecia toda a palavra de Deus, passou 4 anos estudando e foi chamado para ser missionário na Índia. Ele pegou um navio e a bordo do navio recebeu simplesmente um telegrama. Abriu sofregamente. Havia uma pergunta lacônica e perturbadora: Johnny Eide, você está cheio do Espírito Santo? Olha qual foi a pergunta. Você está cheio do Espírito Santo? Você sabe o que é uma pessoa passar 4 ou 5 anos estudando a palavra dentro de um seminário, estudou a palavra, foi chamado para ser missionário, estava a bordo de um navio, estava seguindo para ser missionário, pregar a palavra do Senhor, e de repente recebe um telegrama aonde existe a seguinte pergunta: Johnny Eide, você está cheia do Espírito Santo? Esse missionário, essa pessoa que aprendeu a palavra do Senhor,
que passou tanto tempo estudando, de repente ele ficou vermelho, branco, deve ter sido ao mesmo tempo. Ele ficou irritado com a petulância e a audácia da pergunta, porque essa pergunta ela foi dirigida para ele. Amarrou totalmente esse telegrama, enfiou no bolso e tentou escapar da intriga pergunta. Procurou justificar para si mesmo que a pergunta não tinha razão de ser. Olha só que petulância. Visto que estava indo para um campo missionário, abrindo mão de tantas regalias, a fim de que embrenhasse em terra longínqua e obscuras. Todavia, ao entrar em seu aposento, o dedo de Deus, você sabe o que é o dedo de Deus? O tocou e a pergunta começou a arder o seu coração. Johnny Eide, você está cheio do Espírito Santo? Foi então em que ele caiu de joelho em lágrimas e clamou a Deus por um derramamento do Espírito Santo em sua vida. Ele foi profundamente influenciado por esta oração. Experimentou algo especial da parte de Deus. Ao chegar na Índia, depois do reconhecimento e da oração e do clamor que ele pediu a Deus para que enchesse a sua vida do Espírito Santo, em apenas 3 anos, viu mais de 1000 pessoas rendendo a Cristo através do seu ministério. Isto é verdade, amados irmãos, porque esta é a vontade do Senhor, é que você, eu, nós, a igreja, tenhamos e sejamos cheios do Espírito Santo. A experiência do enchimento do Espírito Santo, ela é pessoal, ela não é coletiva. Preste bem atenção. O Espírito Santo pode estar tocando em você agora, mas ela não toca em um grupo, ela toca pessoalmente em uma pessoa, mas pode tocar em toda a igreja. O Espírito Santo desce sobre cada um individualmente. Cada um vive a sua própria experiência. Hoje, a igreja, via de regra, amados irmãos e irmãs, está fria. Você não imagina como a igreja hoje está fria. Parece uma geladeira a conservar o seu religiosismo intacto, e não uma fogueira a inflamar o coração do crente. E isto é perigoso. Muitas igrejas hoje estão fechando, na Inglaterra, em quase toda a Europa, pela frieza dos crentes, porque eles não estão cheios do Espírito Santo. Muitos crentes parecem mais barra de gelo do que brasas vivas. Deus disse ao profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 28 e 29, ele relata: eis que eu converterei em fogo as minhas palavras na tua boca. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque estas palavras é do Senhor, onde diz: eis que eu converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, porque no momento que ele
transformar as palavras do Senhor na tua boca em fogo, é porque você está cheio do Espírito Santo. Precisamos de uma igreja inflamada, seja ela grande, seja ela pequena. Quando a igreja perde o fogo do Espírito, os pecadores perecem no fogo, sabe de onde, amados irmãos? Do inferno. Só uma igreja aquecida pelo fogo de Deus pode arrebatar as pessoas do fogo da condenação. Quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar nas grandezas de Deus. Sabe aonde? No dia de Pentecoste. Esta é a verdade. Então a primeira verdade, amado irmão e amada irmã. Se você quer saber a vontade de Deus para você, devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. Aonde é que você vai buscar a plenitude do Espírito Santo? Amados irmãos e irmãs, através das Escrituras. Esta é onde você vai encontrar. A segunda verdade que esse texto fala, a vontade de Deus para nossas vidas, uma das verdades, porque tem várias. Sabe qual é? Quando você busca o Espírito Santo, amado irmão e irmã, você deve buscar a santificação. Você busca a santificação? Encontra onde? Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos lá onde está a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo aqui eu acho, não. Eu estou dizendo o que a palavra do Senhor está dizendo. Capítulo 4, versículo 3 diz: pois esta é a vontade de Deus. Olha só. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação, que vos abstenha da prostituição. Oh, Deus bondoso, não é verdade? Porque Ele diz e mostra, através das Escrituras, através da palavra que foi escrita pelos apóstolos, profetas e apóstolos, através da iluminação do Espírito Santo, e escreveu o que está aqui. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu: pois esta é a vontade de Deus. A quê? A vossa santificação. Repetindo o que está na palavra do Senhor. Se alguém faz a pergunta e diz dessa forma: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já fez essa pergunta alguma vez? Ou para você mesmo, ou para alguém? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Parte da resposta deve ser: a vontade de Deus é que você seja santificado. Se qualquer um de vocês chegasse para junto de mim, dissesse: presbítero Evaldo, qual é a vontade de Deus para a minha vida?
parte da palavra de Deus, ela diz: a vontade de Deus é que você seja santificado. Porque a vontade de Deus está na palavra. Tem várias vontades de Deus na nossa vida. Mas eu precisava trazer algo que pudéssemos entender qual é a vontade de Deus nesse contexto, nesse texto. A palavra santificação, amados irmãos, contém uma ideia simples: separar algo para o propósito pelo qual existe. Quando Paulo declara que a vontade de Deus é a nossa santificação, é para que descubramos o propósito da nossa existência e vivemos de acordo com ele. A conotação de santidade em nosso mundo contemporâneo é de algo extremamente limpo. A limpeza ou purificação é um aspecto e consequência da verdadeira santidade. Mas a palavra santo significa, sabe o que? Literalmente, separado. Porque quando você busca a santificação, você é uma pessoa separada. Você é uma pessoa que está separado por Deus. Quando atribuída a Deus, é o reconhecimento da sua singularidade. Deus é totalmente diferente e separado da criação, do qual é o Criador. Quando atribuída a seres humanos no Novo Testamento, descreve aqueles que foram separados para Cristo, para a santificação do Espírito. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A obra santificadora, amados irmãos, do Espírito, torna possível aquele pela qual fomos criados em primeiro lugar. Ser uma expressão visível e física do caráter moral de Deus. A suprema descrição, amados irmãos, do caráter moral de Deus. Olha, presta bem atenção. A suprema descrição do caráter moral de Deus é certamente encontrada na declaração de João, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quando diz: Deus é amor. Deus não somente ama. Deus não somente ama. Sabe o que é que Ele é? É amor. Quando perguntamos sobre o maior mandamento, Jesus respondeu. O que foi que Jesus respondeu quando Ele perguntou? Perguntado sobre o maior mandamento, Jesus respondeu da seguinte forma: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a sua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, amados irmãos. Amar o nosso Deus e amar o próximo. Não há maior expressão de imagem de Deus na experiência humana do que o amor. Portanto, podemos concluir que o amor é a mais alta expressão da nossa santificação. Amados irmãos, se você ama o seu irmão, é uma expressão de santificação. Se você ama o seu irmão, embora ele seja inimigo seu, esta é uma forma de santificação. Porque Deus
É amor. E a expressão foi assim, olha o que Jesus respondeu: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. E amarás o teu quê? Próximo como quê? A ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Esta foi a palavra de Jesus Cristo. Por isso que podemos concluir que o amor é a mais alta expressão da nossa santificação. Por isso que a vontade de Deus é que você busque o quê? A santificação. E uma forma de você mostrar que você buscou a santificação é quando você ama o seu irmão. Porque Deus é santo e Ele é amor. E Ele ama você, ama a mim, ama a sua igreja. A terceira e última verdade que esse texto nos mostra: a vontade de Deus para nossas vidas. A terceira vontade de Deus para nossas vidas que estou trazendo aqui para vocês, para que vocês possam ouvir a voz do Senhor através dessas palavras. Sabe qual é? É o que vocês fizeram hoje. Sabe o que vocês fizeram hoje? Vocês vieram à igreja do Senhor. Vocês vieram à igreja do Senhor da sua gratidão por mais um ano de vida desta igreja. Então é a nossa gratidão. É a nossa gratidão porque Deus construiu esse templo. Deus fez com que vocês, como crente, unidos e reunidos aqui, viesse agradecer a Deus por mais um ano de vida desta igreja. É quando você completa um ano de vida, você vai ao altar do Senhor e agradece a Deus porque Ele te deu um ano de vida. É quando você recebe uma bênção de Deus, você vai à igreja e perante a todos agradece a Deus as bênçãos que Deus derramou na sua vida. Esta é uma vontade, agrada a Deus, é uma vontade, essa vontade não é de Deus para nossas vidas. Uma delas é a nossa gratidão. Vocês sabem uma história que Jesus Cristo curou 11 leprosos. Desses 11, só apenas um voltou para agradecer. Deu 10. Amados irmãos, então a vontade de Deus para nossas vidas é a nossa gratidão. Outra declaração que Paulo sobre a vontade geral de Deus para nós é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Agora eu pergunto a vocês: se algo não for do seu agrado, vamos supor um jovem está estudando para o vestibular, e naquele ano ele não passou no vestibular. Ela é um momento de gratidão nas nossas vidas? É. Porque a vontade de Deus para você naquele ano era que você não passasse no vestibular, porque Ele tem uma coisa melhor para você. Talvez aquele vestibular que você fosse fazer, escolheu para engenharia,
mas você não passou. Talvez não é engenharia que Deus queria te colocar, em ciências contábeis, por exemplo. E aí você vai ser feliz, porque você está fazendo um curso que foi da vontade de Deus para a sua vida. Às vezes você pede a Deus um apartamento com 4 quartos, mas Deus quer te dar um apartamento com 2 quartos. E aí? Você tem que agradecer a Deus, porque Ele te deu um apartamento com 2 quartos e não com 4 quartos. Então por isso que a palavra do Senhor diz: em tudo dás graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Se você quiser fazer a vontade de Deus, em tudo dá graça. E isso não parece particularmente empolgante, não é verdade, não é? Quando esse versículo fala, em tudo dá graça, porque a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, para conosco. Até parece soar um pouco masoquista, quando eu falei para vocês, você não passou no vestibular, mas você vai dar graça a Deus. Dar graça a Deus é porque a vontade de Deus é quem nos mostra o que é bom para a minha vida e para a tua vida. Mas podemos fazer a pergunta: pelo que devemos dar graça? A quem devemos dar graça, não é verdade? Paulo faz declarações semelhantes em outros lugares. Aos Filipenses ele diz: olha só, se você não passou no vestibular, jovem, que a maioria aqui é jovem, ou então você não passou no concurso público, Paulo chega e responde, veja só, em tudo dá graça, não é isso? É o que fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Mas logo em seguida, Paulo diz, se você não passou no vestibular, ele diz, se você faz a pergunta, por que eu vou dar graça a Deus porque eu não passei no vestibular? Ele diz, ele diz desse jeito, não andei ansiosos de coisa alguma. Porque se você não passou no vestibular, você não vai ficar andando ansiosamente. Você vai pegar uma depressão. Vai resolver o problema? Por isso que é necessário que você conheça a palavra do Senhor. Olha só o que ele diz: não andei ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejas conhecida de quê? Diante de Deus, as vossas, o quê? Petições. Então, se você passa o ano todinho pedindo para passar no vestibular, conheça as suas petições pela oração e pela súplica, com ações de quê? Também diz, de graça. Ou não? Adianta você ficar ansioso das coisas? Não adianta. Se você está sem emprego, tenha paciência. Se você perdeu o emprego, dê graça a Deus. Eu talvez já tenha contado uma história. Eu já perdi emprego. Você não imagina o quanto eu fiquei desesperado. Mas Deus queria algo melhor para a minha vida. Você sabe qual foi o que foi melhor para a minha vida quando eu perdi meu emprego? Sabe o que foi? Foi porque eu busquei o Senhor. Eu aprendi mais do Senhor. Eu procurei buscar qual era a vontade do Senhor para a minha vida. Você não imagina o que é perder emprego. Tem gente aqui que já perdeu. Quem já perdeu sabe o quanto, principalmente quando ele tem família.
Amados irmãos, em vez de experimentar a ansiedade, ore com ações de graça. Isso não significa ser grato pela dificuldade, mas ser grato a Deus por sua presença. Sabe por quê? Porque algo que acontece na minha vida e na sua vida, você tem que agradecer a Deus. Sabe o quê? Que Ele está presente na minha vida, que Ele está presente na sua vida, embora aquilo que eu não consegui, mas uma coisa eu sei, é que Ele está presente na minha vida, e Ele vai me mostrar, vai te mostrar, vai mostrar a todos nós o que é melhor para cada um de nós. Mas ser grato a Deus é pela sua presença. Nós devemos ser sempre gratos pela sua presença. Eu sou grato pela presença de Deus em todos os momentos da minha vida, porque eu aprendi isso. Deus esteve presente na minha vida em todos os momentos. Eu cheguei a momentos de estar uma ansiedade tão grande, vocês não imaginam, a chegar a ter ponto de depressão. Mas uma coisa eu tinha certeza, que Ele estava ao meu lado, ao lado da minha família, e eu dava graças a Deus, porque Ele estava presente na minha vida e na vida da minha família. Esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade do Senhor. A nossa gratidão. A nossa gratidão de virmos hoje louvar, engrandecer o nome do Senhor por mais um ano de vida desta congregação. É uma bênção que você não agrada ao Senhor. A vontade de Deus para nós é que o relacionamento, que nós relacionemos, tudo seja bom, seja ruim, a Ele numa atitude de dependência expressa por meio da nossa gratidão. Não nos é solicitado que sejamos gratos a Deus pelos problemas que enfrentamos, é verdade, meus irmãos, mas que sejamos gratos a Deus pela sua própria presença e suficiência em nosso meio. E Ele está aqui. Sabe por que Ele está aqui? Porque aqui está o seu povo. Aqui está o seu povo e veio aqui agradecer a Deus por esta congregação, por este trabalho. Que quando eu vi a irmã dizer que quando chegou aqui tinha apenas o pastor Wellington, ela e às vezes só a filha e Maria, era Maria, né? Era Maria. Você não imagina, Maria, o quanto você é grata, porque você está vendo, olha só. Isto é agradecer a Deus, o quanto Deus está grato por essa ação na sua vida, na vida de pastor Wellington, na vida da sua esposa e na vida da sua filha. Talvez ela não esteja nem entendendo, mas ela está aqui. Seja grato. Isso deve permear tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos. Porque esta é a vontade do Senhor, para a glória dele, para a glória do Senhor. Nada é feito aqui para a glória de homem, nada é dito aqui para a glória de homem, nada foi realizado aqui para a glória de homem. Hoje estamos agradecendo a Deus para a glória do Senhor. E o Senhor é grato também
por cada um de vocês que estão aqui. Porque vocês vieram participar deste momento da glória do Senhor. Nós vemos aqui nesta igreja a glória do Senhor. A glória do Senhor está aqui. Isso deve permear tudo que fazemos, amados irmãos. E para concluir, e tudo, olha só, eu gostaria que todos aqui ficassem em pé neste momento, e nós vamos ler Colossenses 3:17. Vamos concluir com esse versículo, 3:17. Colossenses 3:17. Eu vou ler e depois toda a igreja vai ler comigo. Preste bem atenção. O que é que diz Colossenses 3:17? E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças ao Deus Pai. Tudo. Oh, aleluia! É muito bonito as palavras do Senhor, quando ela penetra no nosso coração, na nossa mente, o entendimento da palavra dele. Quando ele diz assim, olha, e tudo que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nada foi dito aqui se não fosse em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando por ele graças ao Pai. Vamos ler todos, a igreja. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Que Deus abençoe esta igreja, para a glória dele.